Olá, eu sou o professor Olivaldo Lopes e você está na Devolt TV. A nossa dica de hoje é sobre planejamento tributário. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo e ao final deixe o seu comentário. A dica é compensação de prejuízo fiscal. Veja, nós temos aí em 31 de março de X1 um prejuízo de 1.150.000. Nós temos as adições um pouquinho abaixo, despesas não dedutíveis, 150.000, receitas não tributáveis, 40.000. Vamos então para o LALU parte A, né? Resultado antes do imposto de renda, 1.150.000, as minhas adições, 150.000, as minhas exclusões, 40.000, o que me dá um resultado antes da compensação de quanto? 1.040.000. Obviamente que eu não vou compensar prejuízo, por quê? Porque eu estou com prejuízo. Então, não tenho nenhum prejuízo operacional ou não operacional a compensar. E o meu prejuízo fiscal global é da ordem de 1.040.000. Observa que na DRE de 31 de março de X1, eu tenho 900.000, que é oriundo de um prejuízo numa venda de um ativo não circulante. A legislação impõe que o prejuízo fiscal não operacional ele só pode ser compensado com um lucro não operacional, que é a venda de um ativo não circulante com lucro. Nesse caso, a legislação também impõe que o prejuízo fiscal e o prejuízo fiscal não operacional devem figurar distintamente na parte B do LALU. Então, eu abri uma conta de prejuízo fiscal não operacional e abri uma outra conta de prejuízo fiscal a compensar, ou seja, prejuízo fiscal não operacional e prejuízo fiscal. E aquele que é o prejuízo fiscal não operacional, eu vou lançar nessa conta, né? Prejuízo apurado no momento, quanto? 900.000, o saldo devedor. E a diferença entre 1.040.000 e 900.000, o que eu faço? Eu vou lançar na parte B, numa conta que eu abri na parte B chamada prejuízo fiscal a compensar. Quanto que é o valor? A diferença entre 1.040.000 e o valor de 900.000. Observa que os dois prejuízos eu tenho que lançar em folhas distintas, como já disse há pouco. Então, prejuízo fiscal 140.000, prejuízo fiscal não operacional 900.000. Olha o que acontece no exercício seguinte. Eu tenho um lucro de 1.800.000, eu tenho 200.000 que é venda de ativo não circulante com lucro, eu chego em 2 milhões de lucro antes do imposto de renda. Vou para a parte A do LALU, 2 milhões. Observa que eu tenho 210.000 de despesas não dedutíveis em 30/6 de X1 e eu tenho 50.000 de receitas não tributáveis em 30/6 de X1. Fazendo esses ajustes, quando que eu chego? Eu chego num lucro antes da compensação do prejuízo fiscal de 2.160.000. Olha, 2.160.000 é o valor que eu tenho. A legislação permite o quê? Permite que a gente compense até 30% do lucro real. E o meu lucro real é 2.160.000. Mas dá uma olhada, se você aplicar 2.160.000, se você aplicar 30%, olha o que você não pode fazer. 2.160 vezes 30%. Isso vai dar 648.000. A pergunta é, será que você pode compensar? Bora ver. Veja bem, você tem 900.000 de prejuízo fiscal não operacional, mas nota que no mês 6, você só teve 200.000 de lucro não operacional. Logo, você não pode compensar mais do que 200.000. É bíblico. Você só pode compensar o prejuízo fiscal não operacional com lucro não operacional. Eu tenho 900.000 de prejuízo fiscal não operacional. No entanto, em 30/6, eu só tive 200.000 de lucro não operacional. Dessa forma, só vou poder compensar quanto? 200.000. Então, eu compensei os 200.000, tá certo? A diferença, que é 140.000, eu vou compensar de quê? Do prejuízo fiscal normal. Dá uma olhada, porque eu não tenho mais. Eu só tenho 200.000 de lucro não operacional e 140.000 eu tenho o quê? De prejuízo fiscal normal. Veja que maldade da lei.
Nesse caso, a minha base de cálculo do imposto vai ser quanto? 1.820. Lorivaldo, não poderia começar os 648 mil? Eu poderia, se eu tivesse tido um lucro não operacional suficiente, só tive 200 mil. Portanto, só pude compensar os 200. A diferença eu compensei de quê? De prejuízo fiscal normal. Veja como é que foi então o meu prejuízo fiscal não operacional. Eu tinha 900 mil, só pude compensar 200, ficou um saldo de 700. E lá no prejuízo fiscal, a compensar, eu tinha 140 mil, compensei esses 140 mil, zerei o meu prejuízo fiscal. Na boa, isso é ou não é maldade? Muito cuidado, você está com prejuízo ainda de 700 mil e você não pôde compensar. Ou seja, aquele limite dos 30% pode não ser verdadeiro. E muito cuidado para você não compensar o quê? Prejuízo de forma equivocada. Cuidado com a nossa legislação e fica a dica. Gostou desse vídeo? As informações passadas aqui foram úteis para você? Pois saiba que a Devolt tem um curso online completo sobre planejamento tributário, reconhecido pelo Conselho Regional de Contabilidade e rende 4 pontos na educação continuada. Clique no link na descrição desse vídeo e inscreva-se hoje mesmo.